Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 19 de novembro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Estamos finalizando o capítulo 13, pensa no capítulo que rendeu, né? A reencarnação de Segismundo. Mas vamos fazer a nossa prece de gratidão, que será realizada pelo nosso amigo Tarcísio, e logo depois a nossa querida Cecília irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar? Mais uma vez, Senhor, estamos reunidos aqui em Teu nome para aprendermos um pouquinho mais dos Teus ensinamentos. Os ensinamentos que hoje aqui vamos aprender possa chegar a todos os corações que estão ao nosso redor, pois possamos ser o ponto de referência, o mestre e o apoiador da Tua luz e das Tuas leis, Senhor, para aqueles que nada sabem. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse ambiente que nos acolhe, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, firmes e fortes, tentando aprender e tentando usar no nosso dia a dia. Que possamos internalizar tudo o que aprendemos, que possamos chegar a espalhar a todos que estão ao nosso redor. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Mas vamos lá, nossa querida Cecília irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Me conta, Cecília. Nós estamos realmente no finalmente do capítulo Reencarnação. A Raquel estava muito feliz porque ela ia ser mãe pela segunda vez. Ela estava numa felicidade tão grande que ela não notou que Alexandre e os espíritos construtores envolveram a mente dela numa iluminação maravilhosa, sublime, tá entendendo? E logo em seguida, pelo processo de união magnética, foi feito a fixação direta do Segismundo na matéria. Tudo isso empolgou realmente, entusiasmou, sensibilizou Alexandre, que ele comentou que, olhando os órgãos geradores da Raquel, ele disse que ali estava um tabernáculo e que aquele corpo feminino era um altar sublime de toda a maternidade da humanidade, através de organismos como aqueles, se tinha todo um processo da maternidade, da humanidade, né? Após isso, foi feito realmente a fecundação do óvulo mais espermatozoide, e o ovo já foi colocado de uma forma muito sutil, muito delicada, pelo Alexandre, e esse ovo foi interpenetrando o organismo perispirítico de Raquel. E ele deixou de ser, então, passivo e passou a ter movimentação. Tudo isso foi uma questão de muita alegria, porque Alexandre considerou como terminada a primeira fase de fecundação, a primeira fase definitiva de fecundação do óvulo. Muito bem, Cecília. E o nosso querido Augusto leu a semana passada a fala do nosso Alexandre, certo, Augusto? E nós ficamos de ticar. Correto? Então, vamos ticar? Então, se a gente voltar, disse, olha, estava boquiaberto diante do que me fora dado a observar e sentindo que o fenômeno da redução perispiritual de Segismundo era um fato espantoso,
aos meus olhos, acrescentou bondosamente o instrutor. Ele diz: não se esqueça, André, de que a reencarnação significa recomeço nos processos de evolução ou de retificação. Então, nós reencarnamos para um processo de evolução e para um processo de correção, retificar, corrigir, reparar, tá? Retificar é reparar o mal que fizemos, né? E a quem fizemos. Então, eu vou reencarnar com pessoas que eu terei que devolver o bem que outrora eu deixei de fazer. Eu preciso cuidar. E normalmente, esses seres a quem eu preciso fazer o bem são familiares. São filhos, filhas, irmãos, irmãs, são grupos familiares. Aquele grupo que o papai organizou para estarmos juntos. Nós precisamos aprender a amar. Irmão, irmã, pai, mãe, esse clã. Retificar. E quando eu estou retificando, se eu faço um trabalho, eu estou no processo também de evolução, né? A gente está evoluindo. Lembre-se de que os organismos mais perfeitos da nossa casa planetária procedem inicialmente da ameba, que foi aquela aula, né, aquele estudo que a titia deu do processo de evolução. Então ele diz assim, olha, lembre-se que os organismos mais perfeitos da nossa casa planetária, o organismo mais perfeito, ele começou aonde? Na ameba, que é um ser unicelular, em uma única célula. E ali o que? O princípio espiritual. E aí nós fomos ainda mais além, pegamos o livro dos Espíritos, falando, porque aqui ele já fala de um organismo, um átomo não é um organismo, uma ameba já é um organismo. Então nós fomos um pouquinho mais e pegamos o átomo, essa matéria, né, que compõe tudo aí, o átomo. E no átomo já existe um princípio inteligente, lembra? Então, aonde o espírito inicia o seu processo de elaboração? No átomo. Na ameba, nesse ser unicelular, aí ele já é um organismo, esse princípio espiritual. Então, esse estágio na matéria é para elaborar esse espírito que nós somos hoje. Nós não começamos do nada. É uma construção. Ficou claro isso? É uma construção que começou lá atrás. Então eu não posso dizer que eu sou uma ameba ou que eu fui uma ameba, porque eu hoje sou um espírito. E não foi um espírito que habitou em uma ameba, foi um princípio inteligente. Em formação, né? Por isso que eu peguei aquele exemplo. Nós sabemos o que compõe essa sala, mas se eu pegar um tijolo em especial, tirar esse tijolo desse contexto, eu posso dizer que esse tijolo é uma sala? Não, ele faz parte, mas ele não é uma sala. Então ele diz, ora, recomeço significa, aí ele colocou entre aspas, recapitulação, ou, abre aspas novamente, volta ao princípio. Então é recapitulação, você vai reviver, você vai recapitular a lição e ver se dessa vez acerta. Então, tia, como é que eu posso saber se o rumo que eu estou tomando é o melhor? É só verificar se você continua brigando. Enquanto você continua brigando, quer dizer que você não está acertando. Enquanto você olha para aquelas pessoas ainda te desestruturar, você se permite se desestruturar, isso quer dizer que você ainda não aprendeu a lição, ainda não fez o que deveria fazer. Então, e esse grupo que nós estamos tem um propósito. Ninguém está com ninguém à toa. E eu preciso fazer um movimento. Às vezes a gente sempre acha que o problema é o outro, mas a gente também tem que pensar a minha atitude. O que é que a minha atitude provoca que irrita o outro, né? Às vezes a nossa atitude irrita o outro, a nossa forma de ser irrita esse outro que está dentro de casa.
E que a gente tem que perceber, a gente tem que se esforçar para perceber, olha, eu percebo que eu irrito muito fulano quando eu faço isso. Primeiro eu tenho que identificar, quando eu faço isso, fulano fica uma irritação muito grande. Aí eu tenho que me perguntar como espírita, por que que eu continuo fazendo isso? Para provocar o outro? Então eu sempre tenho que trazer a lição para a minha pessoa. Não é assim, não, o outro é muito difícil, meu filho e minha filha é muito difícil, meu marido é insuportável, as coisas... Não, isso não nos traz mudança. É um movimento íntimo, é eu para com o outro. Então, se eu sei que isso incomoda, por que eu vou continuar fazendo? Para trazer desarmonia para o lar? Então ele diz, recomeço significa uma recapitulação, a gente recapitula. Recapitular o quê? Voltar a viver com as mesmas pessoas. E às vezes no mesmo palco, praticamente. Ou volta ao princípio, ao início de tudo. Fecha aspas. Por isso mesmo, em seu desenvolvimento embrionário, o futuro corpo de um homem não pode ser distinto da formação do réptil ou do pássaro, né? O que opera a diferenciação da forma é o valor evolutivo contido no molde perispirítico do ser que toma os fluidos de carne. Gente, olha que coisa linda. Operar é realizar. Tá? Operar é realizar. É um movimento, é uma ação. O que opera a diferenciação da forma é o valor evolutivo. Então, o valor da forma não é porque esse aqui é um réptil, esse aqui é um cavalo, esse aqui é... Não. O valor é o valor o quê? Evolutivo. Não é o corpo que nos torna evoluído. Entende? É o espírito. Obviamente que a gente sabe que a constituição da máquina cerebral de um ser humano difere totalmente de um animal irracional. Mas ele diz o que opera, mas nós temos criaturas que com esse aparato cerebral se comporta de forma perversa. O que opera a diferenciação da forma é o valor evolutivo contido no molde do perispírito, porque a gente sabe que o corpo perispiritual, ele nos apresenta. Lembra daquele caso que nós já lemos? O caso do psiquiatra que fez um novo casamento e que a esposa dele era extremamente fútil. Quando ela dormiu naquele momento da sesta ali à tardezinha, depois do almoço, que ela sai do corpo, o corpo perispiritual dela era deformado. André Luiz se assusta. Então, o que opera a diferenciação da forma é o valor evolutivo contido no molde perispirítico do ser que toma os fluidos de carne. Então, volta lá. Por isso mesmo, em seu desenvolvimento embrionário, o futuro corpo de um homem não pode ser distinto da formação do réptil ou do pássaro, porque ali no embrionário não é tudo parecido? Se você pega o embrião de várias espécies, você vai dizer, gente, qual é o do homem aqui? Não é verdade? Por isso que ele diz, olha, por isso mesmo em seu desenvolvimento embrionário, falando ali do embrião, o futuro corpo de um homem não pode ser distinto da formação do réptil ou até mesmo do pássaro. O que opera a diferenciação da forma é o valor evolutivo, contido no molde perispirídico do ser que toma os fluidos da carne. Assim, pois, ao regressar à esfera mais densa, como acontece a Segismundo, é indispensável recapitular todas as experiências vividas no longo drama de nosso aperfeiçoamento. O que ele está querendo dizer aqui? O Segismundo vai ser ligado a esse corpo, esse novo corpo, em que momento? Na hora da fecundação, que vai formar a primeira célula. Ali o espírito já se liga.
E ele diz que nós começamos nas amebas, né? O organismo começou nas amebas, a experiência do espírito, nesse ser unicelular. Ou seja, no nosso processo de reencarnação, em ter um contato com a matéria, eu falei isso a semana passada, nós vamos reviver todos os períodos. Na vida intrauterina, a gente revive todos os períodos que o princípio inteligente viveu. Uma célula, multiplicação das células, a vida intrauterina vegetando dentro do líquido amniótico, no momento que a gente viveu, e respirando, no momento que a gente viveu no período da peixes, algas e tantas outras coisas. É por isso, meus irmãos, que os espíritos superiores têm maior respeito pelo organismo e por todos os organismos que aqui estão. Todos os organismos. Eles olham com muito respeito, porque eles sabem. Por isso é que o Francisco de Assis, ele olhava para uma fruta e dizia: meu irmão morango. Ele olhava para qualquer planta e dizia: minha irmã planta. Tudo ele olhava, ou seja, quem olhava para ele, esse homem é doido de pedra. Mas a consciência dele de que tudo aquilo é criação divina, ele não sabia de princípio espiritual habitando no átomo. Mas ele tinha a consciência, naquela condição, nós estamos falando, Francisco de Assis, Idade Média. Acho que 1300, 1400, se não me falha a memória, acho que 1300, 1200, por aí assim. Então ele não tinha esse conhecimento, mas ele tem o principal, a sensibilidade, a maturidade de entender que tudo que está em a natureza é criação divina. E se é criação divina, são meus irmãos. Então eles tratam com muito respeito. Como tudo. A gente diz assim, às vezes a gente trata muito melhor uma planta cheia de rococó ou um animal em detrimento de pai, de mãe, de irmão, irmã. Tem pessoas que têm maior cuidado com as suas plantas e é insuportável a convivência. Há quem ainda diga: eu prefiro cachorro do que gente. Quando a gente fala nisso, isso é um sinal de alerta. A gente não está bem. Que dores emocionais são essas que a gente carrega, que a gente pegou aversão a ser humano? São dores emocionais que precisam ser tratadas coerentemente. Assim, pois, ao regressar então à esfera mais densa, como acontece a Segismundo, é indispensável, o que ele está fazendo? Recapitular todas as experiências vividas, e essas experiências, ele não está falando das reencarnações, ele está falando dessa experiência vivida no átomo, tá bom? Na escala evolutiva, Cecília, exatamente. Vividas num longo drama de nosso aperfeiçoamento, ainda que seja por dias e horas breves, porque quando fecunda ali a primeira célula, ela já se multiplica para duas, depois vai vir aquele embriãozinho, que é como se fosse um réptilzinho, um peixe, seja lá o que for. A gente passa por todo o processo novamente, quando reencarnamos. O Livro dos Espíritos já fala. Os pais, eles dão uma doação genética, mas a condição moral é do espírito, Elaine. Não tem como tu passar moral, vou passar para o meu filho a moral. Não existe isso. É a parábola das 10 virgens. Cada um tem que ter o seu azeite. É indispensável, então, recapitular. Ainda que seja por dias e horas breves. Justamente isso que a gente está falando. Porque essa multiplicação vai acontecendo, daqui a pouco já forma um serzinho ali dentro, né? Repetindo em curso rápido as etapas vencidas ou lições que foram adquiridas. Por que esse princípio inteligente revive tudo isso? Porque ele carrega isso, ele já viveu isso, ele sabe como é. A gente carrega isso dentro da gente.
É um estudo muito diferente de tudo que a gente já estudou, né? É uma coisa que você fica... Tem muita gente no movimento espírita que não consegue entender esse processo da evolução, do princípio espiritual. Então, quando a gente estuda... Então, Deus cria espírito, Ele cria princípio espiritual. E é aí que começa o nosso movimento de evolução. O nosso movimento de evolução não começou no nominal. Que não existe essa escala, não tem esse reino nominal, é animal. Nós estamos dentro do reino animal, né? Fazemos parte, né? Aí o povo vai dividindo cada vez mais e criando. Estacionando, então ele diz assim, repetindo em curso rápido as etapas vencidas ou lições adquiridas, estacionando na posição em que devemos prosseguir no aprendizado, né? Estacionando na posição. Então, em que momento nós estacionamos agora? Agora nós somos espírito. Nós estamos na condição de espírito. Estamos estacionados nessa condição. E aí, iniciando o processo de evolução do espírito. Aperfeiçoando esse espírito. É uma nova criação. Porque o que a gente aprende com o nosso Senhor Jesus? Ele diz, fazei brilhar a vossa luz. Então, a gente agora está aperfeiçoando o espírito. O espírito passou por todo um processo de administrar a matéria, de ter contato com a matéria, de aprender. E a gente precisa. Vamos pegar Jesus, que é o nosso modelo e guia. Jesus tem todo o domínio da matéria? Todo o domínio da matéria. Ele sabe, porque ele viveu a experiência. Ele também um dia foi criado como um princípio inteligente. Então a gente precisa ter todo o conhecimento, experiência e vivência da matéria. Vamos dizer que você tem uma empresa. Aí você coloca o seu filho para administrar a empresa, mas tu já coloca ele no cargo lá de chefe, de diretor. E ele tem todo o conteúdo... Não, ele tem todo o conteúdo teórico. Mas ele não tem prática. Agora vamos fazer o contrário. Esse pai decidiu pegar esse ser e colocou ele desde o início, lá no meio da produção. E faz com que ele venha caminhando em todos os setores até chegar lá. Qual vai ser o nível de entendimento, de compreensão, de maturidade para ele administrar essa empresa? Nem se compara, gente. Nem se compara. Aquele que chegou lá no pouco, ele já vai derrubar a empresa. Vai derrubar. Então é necessário a gente conhecer tudo. Então é basicamente isso quando fala de um Cristo. Conhece todas essas experiências. Daí o respeito. Logo depois da forma microscópica da ameba, surgirão no processo fetal de Segismundo os sinais da era aquática. Olha aí, tá vendo? Que ele vai ficar ali mergulhado aonde? No líquido, né? Momento passou pela forma microscópica da ameba. Surgirão, então, no processo fetal de Segismundo os sinais da era aquática, da nossa evolução, porque nós vivemos também a era aquática. Volto a repetir, a gente viveu essa experiência de átomo aqui na Terra? Nunca esqueça disso. Nós estamos evoluindo em vários e vários planetas. Então a gente percebe que aqui na Terra a nossa experiência já é de espírito. E quem está vivendo aqui o princípio inteligente que está no átomo vai viver essa experiência aqui enquanto houver Terra. Entende? Então o processo de evolução do princípio inteligente, ele não ocorre dentro do mesmo planeta, não. Por isso que os Espíritos dizem que a gente vive em vários planetas. Em vários planetas. Ficou claro isso? Da nossa evolução e assim por diante.
todos os períodos de transição ou estações de progresso que a criatura já transpôs na jornada incessante do aperfeiçoamento, dentro da qual nos encontramos agora na condição de humanidade. Aí a criatura pega esse livro, lê em casa sozinha, dá conta? Vai entender isso? Por isso que isso é um livro de estudo. Por isso a necessidade de um estudo em grupo. E que bom que a gente pode gravar e compartilhar com outros irmãos para fazer isso em casa, né? Gente, a hora ia muito avançada. Sentindo que Alexandre não se demoraria, acerquei-me ainda uma vez do quadro de formação fetal. O óvulo fecundado animava-se de profunda vida, evolutindo para a vesícula germinal. O orientador, amigo, convidou-me à retirada e falou: Meu trabalho está findo. Entretanto, André, considerando as suas necessidades de valores novos, poderei solicitar aos construtores a aquiescência de sua cooperação fraterna nos serviços protetores, sempre que você conte com a oportunidade de vir até aqui. Então, poxa, André, eu vou aquecer, né? Eu vou concordar, né? Solicitar para que concorde os construtores, porque lembra que terão espíritos que irão acompanhar todo o desenvolvimento, até para proteger. Lembra disso, feto? A formação do feto, contrações perversas. Então, ele vai acompanhar, e se André vai acompanhar, nós também vamos, né? E diz o André, rejubilei-me, né? Ficou alegre, encantado. Efetivamente, não desejava outra coisa. Aquele estudo de embriologia sob novo prisma era fascinante e maravilhoso. Enquanto dava expansão à minha alegria íntima, o obsequioso mentor combinava providências relativas ao meu concurso e aprendizado simultâneo, ouvindo os companheiros. Daí a momentos, quando trocávamos saudações de despedida, Herculano, com muita simpatia e acolhimento, declarou que permaneceria à minha espera, sempre que eu pudesse voltar à residência de Adelino, para colaborar nos trabalhos de proteção. Proteção a quem? Conseguimos finalizar o capítulo 56 páginas, também é um capítulo enorme, né? E aí, gente, no nosso próximo encontro, se Deus nos permitir, vamos adentrar no capítulo 14, proteção. Será o nosso último estudo do ano de 2024, nós iremos entrar em recesso, tá? Então teremos mais um estudo na próxima semana. E a tia precisa descansar um pouquinho, né? E a gente volta, acredito que só finalzinho de janeiro, se não me falha a memória, tá bom? Aqui nessa instituição, porque ela vai entrar em recesso também. Foi bom? Valeu a pena acompanhar? Agora lembre-se de acompanhar, reviver sempre o que nós já estudamos, porque realmente é muito material que está no canal. Alguma pergunta, alguma colocação? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia?
ameba, nesse ser unicelular, aí ele já é um organismo, esse princípio espiritual. Então, esse estágio na matéria é para elaborar esse espírito que nós somos hoje. Nós não começamos do nada, é uma construção. Então, tia, como é que eu posso saber se o rumo que eu estou tomando é o melhor? É só verificar se você continua brigando. Enquanto você continua brigando, quer dizer que você não está acertando. Enquanto você olha para aquelas pessoas ainda te desestruturam, você se permite se desestruturar, isso quer dizer que você ainda não aprendeu a lição, ainda não fez o que deveria fazer. Então, e esse grupo que nós estamos tem um propósito. Ninguém está com ninguém à toa. E eu preciso fazer o movimento. Então, eu sempre tenho que trazer a lição para a minha pessoa. Não é sempre, não, o outro é muito difícil, meu filho e minha filha é muito difícil, meu marido é insuportável, as coisas... Não, isso não nos traz mudança. É um movimento íntimo, é eu para com o outro. Então, se eu sei que isso incomoda, por que eu vou continuar fazendo? Para trazer desarmonia para o lar? No nosso processo de reencarnação, em ter um contato com a matéria, nós vamos reviver todos os períodos. Na vida intrauterina, a gente revive todos os períodos que o princípio inteligente viveu. Uma célula, multiplicação das células, a vida intrauterina vegetando dentro do líquido amniótico, no momento que a gente viveu, e respirando, no momento que a gente viveu no período da peixes, algas e tantas outras coisas. Então, quando a gente estuda, Deus cria espírito, ele cria princípio espiritual. E é aí que começa o nosso movimento de evolução. O nosso movimento de evolução não começou no hominal. Porque não existe essa escala, não tem esse reino nominal. É animal. Nós estamos dentro do reino animal, né? Fazemos parte, né? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Pedir para a nossa querida Cecília fazer nossa prece de encerramento. Divino Mestre Jesus, esta oportunidade é maravilhosa. O fato de nós estarmos aqui reunidos com a disposição de aprender é importante. Fazei, Mestre querido, que tudo isso que nós aprendemos, todas as meditações que, por certo, esses aprendizados geraram, que eles prossigam dentro de nós, que eles consigam realmente mudar a nossa visão interior, o nosso comportamento interior, diante da vida, diante do processo maternal, diante dos nossos irmãos que estão sofrendo no prosseguimento da humanidade, aquelas criaturas abandonadas nas maternidades aqui, tão desprovidas. Vamos rezar por elas, que elas fazem parte, elas são a maternidade da humanidade. E que esses ensinamentos ajudem em nossos comportamentos, a nossa melhoria espiritual, nossa melhoria comportamental. Fica conosco, Mestre, ajudando-nos sempre. Abençoa a nossa orientadora,
dispõe sempre a explicar, a voltar, a aceitar esses alunos, muitas vezes inquietos e indisciplinados, e atendendo pouco ao que ela ensina. Ajudai, Mestre querido, para que todo esse momento não se perca, para que nós possamos usá-los em nosso dia a dia, em nossos momentos, em todos os momentos de nossa vida. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.